Vamos lá? Então, boa noite a todos vocês. Eu espero que tenham passado uma ótima semana, né? E que as aulas aí foram produtivas e que nós finalizamos, então, a semana, né, com vocês aí, com a aula de língua portuguesa, né? Então, o nosso tema hoje é um tema importante, porque nós vamos falar de um texto que vocês vão produzir muito durante o curso de vocês, tá? Então, nós vamos falar sobre o resumo, né? O que é resumir um texto? Porque primeiro é um tipo de atividade importante para qualquer estudo, né, para qualquer área de estudo. Resumir um texto é uma prática de exercitar o que a gente leu, porque é falar com as nossas palavras, não é fazer cópia de texto aleatoriamente, mas é falar com as suas palavras. E aí a gente só consegue falar daquilo que a gente sabe, né? Se eu li um texto e se eu entendi o texto, eu consigo falar sobre o texto e automaticamente eu consigo escrever sobre o texto, tá? Então, nós vamos, agora, eu vou compartilhar com vocês o material. Esse material, eu postei o slide para vocês da aula de hoje. Postei um materialzinho também lá sobre resumo, gente. Um aluno até perguntou se era para fazer, porque está em PDF. Mas eu postei lá só porque vai ajudá-los a contribuir com vocês na prática do resumo, tá? O material está lá, prática de resumo, está em PDF, além dos slides da aula de hoje, tá? Então, eu vou compartilhar os slides aqui com vocês. Então, aqui nós temos a nossa tela, tá? Se tiver algum problema com a tela, eu espero que todos estão vendo, né? Tudo ok? Vou iniciar, tá? Vou ver se eu consigo usar esse bloco de anotação aqui. Foco. Uhum. Então, vamos lá. Então, o nosso tema da aula de hoje é resumo, tá? O resumo é a aula, na verdade, depois que eu trabalhei com vocês os tipos de textos, nós vamos trabalhar, então, o resumo, tá? Eu vou falar passo a passo com vocês sobre esse tipo de texto que vocês vão utilizar muito aí durante a caminhada de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, o que significa a palavra resumo? Eu vou tentar, gente, colocar na tela cheia aqui. Isso, tela cheia fica melhor, né? Tela cheia. O que significa a palavra resumir? Né? A palavra resumir, ela abreviar, significa abreviar, sintetizar, condensar e reduzir. Então, você vai pegar um texto, vai ler o texto e vai abreviar com as palavras de vocês, não vai fazer cópia simplesmente, tá? Vocês vão, então, sintetizar o que foi lido, reduzir o que foi lido, mas com as suas palavras. Então, resumo. O slide está andando. Resumo. No nosso dia a dia, né, deparamos com resumos como, por exemplo, na contracapa de um livro. Então, primeiramente, eu vou pegar um livro para eu ler, eu vou ver qual é o resumo do livro. Qual é o resumo do filme? Então, o filme que me chamar a atenção, o resumo, eu vou assistir. Tá? Então, assim, conforme o resumo, a gente chama atenção ou o livro ou o filme, né? Então, a gente chama que o resumo é um texto de muita responsabilidade, porque se você não gostar do livro, você pode fazer um resumo negativo. Então, pode ter resumo negativo sobre um livro, um resumo positivo, né? Então, diariamente a gente lida com esse tipo de texto. Então, a intenção desse tipo de texto é despertar o interesse para quem vai ler, né? Então, o resumo é também uma ferramenta útil no estudo da matéria de uma determinada disciplina, como eu falei para vocês.
o texto, resumo, ele é um exercício, gente, de estudo. Então, comece a ler o texto que os professores de outras disciplinas vão passar a vocês, mas também é legal que vocês exercitem a prática de escrever, resume nas apostilas de vocês, no caderno, escreva com o entendimento que vocês tiveram sobre o texto. O resumo, então, além de ser uma ferramenta de nós, professores, exigir que vocês leiam o texto, vocês também é uma ferramenta de estudo de vocês, tá? Então, o resumo é um texto que expõe as ideias essenciais de um outro texto, de uma forma abreviada, como eu já falei. É de uma forma abreviada, né? Nós estamos lendo um texto e eu vou abreviar com as minhas palavras. Então, resumir é, pois, um exercício que combina a capacidade de síntese e objetividade. Sintetizar, ou seja, resumir. Objetividade, falar com as palavras exatas. Não pode inventar coisas para colocar no resumo, né? Você lê um texto que fala sobre o agronegócio, o agronegócio no Mato Grosso. Então, se eu pego um texto sobre agronegócio no Mato Grosso, eu não posso falar sobre agronegócio no Amazonas, porque o texto falava só sobre agronegócio do Mato Grosso. Então, objetividade, falar somente o que estava dito no texto que você leu. Então, a tarefa de fazer um resumo deve ser dividida em duas fases, preparação e elaboração. Então, na fase de preparação, primeira atividade é ler. Não consigo fazer um texto, gente, resumir um texto que eu não li. Primeira coisa é ler o texto, né? Ler o texto atentamente. O texto, né, a resumir para compreender o seu sentido geral, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter de ler o texto para resumir atentamente. Pode riscar, pode rasurar o texto que vocês leram, que é importante, porque no momento que vocês rasuram, vocês marcam, então, as informações principais. Primeira coisa é a leitura. E a outra parte é procurar no dicionário o significado das palavras desconhecidas. Quanto mais eu leio, mais atento eu fico às palavras que eu não entendo. Então, se eu não... no momento que eu leio um texto, eu não consigo identificar uma determinada palavra, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir ao dicionário. Dicionário é uma ferramenta importante para que a gente aprenda as palavras que a gente não domina. Então, vocês, né, estão adentrando aí a um curso, vocês têm de fazer parte aí, de um grupo, então, de pessoas que conhecem determinadas palavras, que hoje, como vocês estão entrando nesse grupo, ou seja, nesse curso, vocês não dominam. Para eu dominar as palavras, tenho que, então, buscar o significado delas. E não existe outra ferramenta mais eficaz do que o dicionário, tá? Então, aí depois que você lê o texto, né? Você lê o texto, entendeu, procurou as palavras que você não domina, você vai sublinhar. Você vai sublinhar as ideias principais de cada parágrafo ou parte do texto. Sublinhar também é uma atividade muito importante. Vocês vão sublinhar as partes do texto mais importantes, começar a marcar, né, as ideias principais do texto. Depois que você sublinhou as ideias principais, vocês vão organizar essas ideias, elaborando um esquema. Então, a primeira ideia é importante, você separa. A segunda ideia é importante, você separa. A terceira ideia, e assim sucessivamente. Destacando, depois que destacou as ideias principais, vocês vão organizá-las, essas ideias principais, no texto que você leu, tá? Organizou as ideias, vocês vão começar a pensar, então, a produzir o resumo. Então, na fase da elaboração, né? Eu separei as ideias principais, eu vou começar a pensar na elaboração do meu resumo. Então, deve ter em conta as seguintes regras. Referir apenas ideias principais, não falar das outras ideias que vocês não destacaram. Então, que é importante resumir, né? Inserir somente as ideias principais que vocês destacaram lá na hora da leitura, né? Então, as ideias principais sublinhadas, excluindo os pormenores,
O que não é importante, vocês não vão citar no texto, só vai citar o que é importante. Seguir a ordem das ideias apresentadas no texto original. Então, no momento que você for lendo o texto, vocês vão encadeando as ideias principais, e no momento que vocês forem construindo um resumo, tem que ser na mesma ordem, tá? E vai seguindo, né? A elaboração do resumo. Procurar dizer as coisas de um modo um pouco diferente, substituindo algumas palavras. Aí está a grande chave aí, a grande receita que eu falo para os meus alunos do resumo. Primeiro, você não pode simplesmente copiar o texto que você leu. Você tem que falar com as suas palavras. E quando eu falo com as minhas palavras, então vocês podem trocar as palavras do autor, para não ficar somente parecendo cópia. Esse também é uma dica para vocês. Então, sempre, então, falar a mesma coisa do autor, né, mas de modo diferente. E para a gente falar de modo diferente, a gente vai trocar algumas palavras do texto, tá? Usar uma linguagem simples e direta, gente. Não adianta ficar enfeitando o texto com palavras que vocês não dominam. Não adianta ficar enfeitando o texto com palavras que vocês não usam, tá? Então, vocês têm que dominar, usar determinadas palavras que vão fazer sentido para vocês. E usar essas determinadas palavras é usar palavras que fazem sentido no contexto que vocês conseguem entender. Tem alguém falando comigo aqui no grupo. Tá? Então, eu só vou fazer um texto objetivo e claro se eu domino as palavras, né? E aí, linguagem simples. Linguagem simples é linguagem que as pessoas entendem. Tá? Então, não adianta ficar enfeitando o texto demais com palavras muito que nós falamos de palavras rebuscadas. Palavras rebuscadas são palavras difíceis e que e necessariamente eu não preciso colocar palavras difíceis no texto para eu ser entendido e nem para mostrar que eu tenho leitura. Então, quanto mais simples, melhor o texto, mais fácil o sentido. Então, tem uma dica para vocês. Entre duas palavras, se vocês tiverem dúvida em duas palavras para inserir nos textos de vocês, escolha a mais curta e a mais simples, porque vocês vão ter mais coerência na hora de vocês passar aí a mensagem que vocês têm de passar. Então, verificar se todas as partes estão bem encadeadas, formando um todo. Então, organizou seu texto, organizou as ideias que você leu, vocês vão ver se essas ideias estão encadeadas, ou seja, estão organizadas, faz sentido. Então, no momento que eu escrevo um resumo, gente, eu tenho que ler o resumo 10 vezes, se for preciso, para ele fazer sentido também para o professor que vai ler, para a pessoa que vai ler o meu resumo. Então, na elaboração do resumo, tem algumas coisas que vocês não podem fazer de jeito nenhum. Então, na elaboração do resumo, tem em conta que não deve, ou seja, é proibido, acrescentar informação, como eu já falei anteriormente. Se for um texto sobre agronegócio no Mato Grosso, não posso falar no meu resumo sobre agronegócio lá no Amazonas. Proibido. Eu vou falar sobre somente o que o texto me indicou. Fazer comentários pessoais. Não se pode fazer comentários pessoais no resumo. Vocês só vão falar sobre o que o autor falou para vocês. Segundo o autor, que são as expressões que a gente usa para iniciar um resumo que a gente vai ver. Segundo o autor, para o autor. Nunca, jamais, gente, vocês escrevam e colocam a expressão eu acho que. Descarta essa expressão. Essa expressão não faz parte do texto objetivo, não faz parte do texto das atividades, né, de texto técnico, acadêmico, científico. Eu acho, ela não existe nos textos, muito menos no resumo, né? Usar discurso direto, que é o quê? O discurso na voz, eu acredito, eu penso, não, tá? Sempre pensando no que o autor escreveu. Segundo o autor, pensando aí na terceira pessoa, né? O autor acredita, o autor pontua, o autor mostra no seu texto, como a gente vai ver o exemplo logo a seguir. Copiar textualmente o que sublinhastes. Você não pode copiar ao pé da letra todo o texto que você vai resumir. É preciso, então, que você mude algumas palavras, coloque palavras que têm o mesmo significado e o mesmo sentido, tá?
Jamais copiar ao pé da letra o texto resumido. Não te esqueças de reler o que escreveste, verificando a ortografia, a pontuação e a construção das frases. Sempre que vocês forem escrever um texto, e esse texto for avaliativo, gente, for para um professor, é preciso ler o texto. Como que o texto ficou? O texto ficou legal? Ficou entendido? Eu mando para o professor. Se eu não entendi o texto, a outra pessoa muito menos vai entender. Então, é preciso ler o texto várias vezes, se for preciso. Lembra-te que resumir é abreviar. Por isso, tem atenção ao tamanho do texto que acabaste de escrever. Ou seja, não é fazer um texto mais longo. Já aconteceu de alunos meus, um curso de administração, eu trabalhei no curso de administração e agronegócio, em Itagrada da Serra, há muito tempo. E eu trabalhava com os meus alunos lá do primeiro bimestre, que chegavam na universidade. Então, por exemplo, eu pegava textos sobre, né, agronegócio, para eles lerem e para eles resumir para mim. Tinha aluno que fazia um artigo de opinião, que é um texto curto, como eu vou passar para vocês terça-feira, eles faziam um texto maior do que o texto fonte, ou seja, o texto que eles leram. Não pode. O resumo tem que ser menor do que o texto lido. Tá? Isso é óbvio, tá, gente? Mas acontece, tá? O aluno, às vezes, tem dificuldade de sintetizar a ideia, ou seja, fala, e não fecha o texto. Fala, e não finaliza o texto. Isso é muito comum de pessoas que não conseguem ter objetividade. Então, eu preciso ter objetividade e clareza para falar sobre o assunto que você vai ler e vai pretender aí escrever. E aqui a gente tem um exemplo de como nós vamos iniciar um resumo. Então, esse resumo que eu estou falando para vocês, que é um resumo, porque tem vários tipos de resumos que cercam o nosso dia a dia de leitores. Como eu já falei, tem resumo de livros, né, que eu vou ler o resumo do livro para ver se eu vou ler ou não aquele livro. Tem resumos dos filmes, tem resumos, por exemplo, da série que eu quero assistir, tá? Então, tem o resumo, a pessoa fez um trabalho acadêmico, um artigo acadêmico, uma monografia, final de curso, ele fez o resumo do seu texto. Agora, esse resumo que nós vamos fazer, que vocês vão aprender a elaborar comigo, é o resumo escolar acadêmico, que é o resumo de outro texto que nós lemos, nós vamos falar com as nossas palavras a ideia do autor, tá? Então, como nós vamos iniciar o nosso resumo, né, escolar acadêmico? Começo indicando o autor, sempre eu tenho que indicar o autor do texto que eu estou lendo, porque não sou eu, as ideias não são minhas. O título do texto a ser resumido, eu tenho que citar sempre o assunto de modo geral, abordado. Então, esses 3 pontos têm que estar obrigatoriamente no início do meu resumo, que a gente vai ver o exemplo. E esse resumo escolar acadêmico, ele se trata, né, o que estamos chamando de resumo escolar acadêmico, é aquele, comumente, que o seu professor vai solicitar para fazer uma avaliação, para ver se você compreendeu, né, o texto que ele passou para vocês lerem, ou a matéria, por exemplo, a professora vamos supor que você, professor de informática. O professor de informática vai dar uma aula hoje sobre como trabalhar o Excel. Ele vai dar uma... Aí depois vocês vão ter que fazer um resumo sobre a aula do professor. Vão ter que resumir essa aula. Segundo o professor de informática, o Excel é uma ferramenta, Então, vocês vão falar sobre, gente. O resumo é falar sobre algo que você leu, sobre algo que você participou, tá? Sempre citar a fonte de onde é esse texto, né? Segundo o autor, conforme o autor, como nós vamos ver. Então, aqui nós temos o exemplo de um início de um resumo, tá? Então, nós temos aqui... tem alguém falando no grupo aqui? Veja o seguinte exemplo, o início, tá? Então, nós temos aqui, autor do artigo resumido. Sempre tem que identificar quem que é o autor do texto resumido, para depois eu iniciar o meu texto com o nome daquele autor. Então, eu tenho Marcelo Leite, que é o nome do autor que está sendo
feito esse resumo. Marcelo Leite inicia o seu artigo Truculência na Internet. Então, eu tenho aqui o nome do autor, né, que escreveu o texto, eu tenho o título do texto que está sendo resumido. Isso é importantíssimo citar aí no resumo de vocês. Marcelo Leite inicia. Outra coisa muito importante que nós vamos ver é os verbos, gente. Eu passei uma listinha para vocês de verbos, vou deixar lá, tá aqui no slide. Fala que a reunião vai ser em 10 minutos. Ai, não tô entendendo esse Zoom, gente. Eu vou ter que atualizar. Ele pede para eu atualizar aqui. Meu Deus. Ai, gente, que chato. Esse Zoom. Deixa eu ver se eu consigo atualizar aqui. Ele pede para eu comprar, gente, o Zoom. Me desculpe aqui, tá? Vou fechar. Vou só fechar, então, interromper o compartilhamento, porque já temos aqui alguns minutos. Ele fala que eu só tenho 10 minutos de aula. O professor de matemática, de informática falou que ia resolver. Mas vamos lá, tentar, né? Finalizar aqui, que é importante essa disciplina para vocês. Então, vamos lá, para finalizar. Então, nós estávamos lá no início do resumo, né? Então, eu tenho sempre que iniciar com o nome do autor e depois citar sempre, gente, o título aqui exigido pelo... O título do que eu li, né? Eu li o título de um artigo e eu tenho que citar na hora que eu fizer o resumo. Aí, título e explanar de maneira geral o assunto. Então, eu tenho determinação da indústria fonográfica norte-americana para processos pessoais que baixam da internet músicas protegidas por direitos autorais. Então, é um texto que falava sobre os direitos autorais na internet, tá? E aí, você sempre inicia desse jeito. Depois, vocês vão finalizar o texto. Para finalizar, vocês vão. O editor conclui o artigo. O editor que você pode citar, quem? O autor do texto original, neste caso, o editor. Né? Ele vai concluir, ele vai finalizar, ele faz o quê? Você tem aqui uma expressão que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão usar bastante, e o verbo concluir. Então, a pessoa que lê o texto está indicando que o autor concluiu o texto, né, dessa forma. Então, o que ele faz, né? Como ele conclui, né, o texto dele? Desafiando o mercado publicitário. Então, apresenta alguma solução ou proposta? Qual? Tá? Então, você tem aqui uma proposta, né, de finalização do resumo. Aí eu tenho uma dica para vocês, né? Geralmente, iniciamos o resumo com o nome do autor. Então, se o nome do autor é Marcelo Brandão, Marcelo Brandão começa o seu artigo, começa o seu texto falando sobre determinado assunto. Inicia o seu texto, destaca no seu texto. Então, ao longo do resumo, vocês podem referir ao autor sobrenome. Então, se eu falei Marcelo Brandão, eu posso dizer segundo Brandão, conforme Brandão. Se ele é um professor, segundo pesquisador, segundo professor. E aí a expressão o autor, né? E o pronome pessoal, ele ou ela. Ele ou ela, se for, né, autora. Ele destaca que, sempre depois que citar o nome do autor. Tá, gente? Vocês podem colocar o pronome ele, tá? E aqui eu tenho alguns verbos que vocês podem usar para utilizar nos textos de vocês. Você vai ler o texto e aí você vai ver o que o autor vai querer dizer no texto. Ele vai analisar, ele vai apontar, o autor aponta, o autor apresenta, ele avalia, ele cita, ele compra, ele conclui, demonstra, destaca, determina, enfatiza, estabelece, examina, indica, questiona, relaciona, sugere. Esse tipo de verbos nós chamamos de verbos utilizados para indicar diferentes atos do autor do texto resumido. Por isso que eu tenho que ler o texto. O que o autor está me dizendo no meu texto? Ele está concluindo, ele está apresentando,
Como que ele avalia? Ele questiona? Ele cita? Ele compara? Ele conclui? São verbos que eu posso usar no meu resumo, tá? No resumo de vocês. Então, para finalizar esse estudo, pedimos que você leia o resumo que segue e responda o solicitado. Na verdade, era o seguinte, nós temos aqui um resumo, então era para indicar como que, ao longo do texto resumido, nós destacamos o nome do autor e quais os verbos que eu uso para destacar o que o autor diz no texto. Então, eu tenho, ó, Marcelo Leite inicia, então, autor do texto é o Marcelo Leite. Eu li o texto dele e resumi. Ele inicia o artigo Truculência na Internet. Então, o verbo que se refere ao autor, ele inicia, ele apresenta. Aqui eu tenho o título. E o autor do texto reconhece que, na prática, todo direito. E ele vem dizendo, o autor acredita, aí cita de novo, Marcelo observa, segundo o autor, que eu estou me referindo ao autor, o editor, né, que é o Marcelo Leite. Então, tudo que está em vermelho é referente ao autor, a mesma pessoa do texto. E o que está destacado, grifado, negrito, são os verbos que nós chamamos verbos que me dá aí a ação do autor. O que, que ele fala no texto? Que são esses verbos aqui, que vocês vão poder usar no resuminho que vocês vão fazer para mim na terça-feira, tá? Aí eu só vou colocar em modo de apresentação aqui, que eu quero ler esse texto aqui para vocês. Tá. Então, aqui eu tenho complete as lacunas do texto seguinte, fazendo menção ao autor de diferentes formas. Então, aqui eu tenho aqui outro resumo. Então, aqui, ó, em seu livro, aí eu posso, o escritor gaúcho Moacir Ciliar, aí nós vamos falando sobre o autor, né? Ele vem dizendo, ele vai dizer, ó, ao contrário, sua linguagem é sempre excessiva e envolvente. Ciliar, que eu posso citar o sobrenome, Ciliar, vai falando sobre o texto. E aí, o autor examina a cultura. Então, assim, gente, é uma forma de falar do autor de forma diferente. Se é Moacir Ciliar, como já citei no começo, o escritor, Ciliar, que é o sobrenome, o autor, segundo o autor, tá? Então, são formas diferentes de falar sobre o resumo. Me falaram que é para eu colocar esse slide no Drive, gente. Já está no Drive, eu coloquei o resumo no Drive e essa aula foi gravada. Aqui, gente, no Zoom, ele está me dando somente 3 minutos de aula, que eu tenho restante tempo, e pede para eu atualizar. Já é a segunda vez que acontece isso. E eu preciso ver com o pessoal da informática por que que essa aula não está sendo mais de 40 minutos, que deveria ser mais de 40 minutos. Mas ela vai... Professora, Oi. o professor ele coloca tempo indeterminado, não tem, é infinito. Aí, ali onde está aparecendo a bolinha vermelha, que está gravando, do lado tem um certozinho verde. Se você clicar lá, você consegue ir para configuração. Aí dá uma olhada se tem alguma Aqui? coisa lá escrito. Isso. Essa bolinha? É, daí, daí, tipo, aí do lado da bolinha vermelha tem um certinho verde. Você vai lá, você consegue ver Aqui, as aula. configurações dele. Eu Aí, cliquei aqui, ó. aí você vê em geral se tem alguma coisa escrito tempo indeterminado ou algo do tipo. Aqui no meu não dá para ver porque eu não sou o administrador da aula, né? Mas para você provavelmente. Estatística, perfil, geral. Geral, iniciar Zoom. Deixa eu ver se eu consigo aqui usar monitores. Copiar sempre, mostrar. Interromper meu vídeo. Ai, gente. Ele foi em geral, o que você falou? Para colocar, se fosse para ele colocar, seria aí, né? Deixa eu mandar. Eu vou só fechar aqui o áudio e ver com ele aqui. Um minuto. Vai acabar.